Show. Então tá, se eu falar um pouco rápido é por causa do tempo, né? Eu já peço perdão, mas vamos lá. Bom, boa tarde. Meu nome é Miguel, estou com o Kevin, né? O nosso preceptor foi o Thiago, né? A gente ficou no setor de hematologia e nossa tutora foi a Stephanie Marinho de Oliveira. Pode passar aqui. Vou apresentar um pouco o setor que a gente estava, né? Então, como eu disse, a gente ficou no setor de hematologia, no quarto andar do RUAP, né? Ele recebe pacientes com queixas hematológicas, mas principalmente oncohematológicas. Possui um total de 8 leitos, dividido entre pacientes do sexo masculino e feminino. Não é um número igual, tipo, não é 4-4, né? Mas mas se separa os homens das mulheres, né? Então pode ter 6 homens e 2 mulheres, mas enfim, mas eles são separados porque é uma alta demanda, então sempre estão indo lá, entrando paciente, saindo paciente, então nem sempre tem um número igual, né? E por que a gente falou da quantidade de leitos, né? Porque atualmente, né, tem uma proposta que estava tendo de aumentar em 50% o número de leitos, então passando de 8 para 12 leitos, que inclusive vai ser uma parte do nosso produto. Pode passar aqui. Então, vamos para a primeira etapa do arco, né, que é a observação da realidade. Então, a gente começou no setor lá olhando, né, como é que estavam as coisas, e a gente já viu essa proposta de aumento do número de leitos, né? Então, isso já foi a primeira coisa que a gente já viu a necessidade do setor, né? Porque foi até difícil para a gente achar outras necessidades, né? Essa foi a maior, que a gente até pediu ajuda para o nosso preceptor. E com base nisso, né, com base nessa necessidade, a gente começou a olhar alguns fatores. Então, o pessoal de enfermagem, infraestrutura da unidade, né, recursos materiais utilizados, né? Por quê? Para que a gente pudesse resolver esse problema, né? Já que a gente já tinha esse problema, a gente tem que olhar todo um contexto em volta para conseguir resolver isso, né? E a gente achou uma ferramenta de gestão capaz de organizar as informações de forma clara e objetiva, né? Delimitando um traçado de ações para superar os obstáculos existentes. E essa ferramenta é o 5W2H, porque, como eu acabei de falar, são muitos fatores numa ampliação de leitos. Então, uma ferramenta que ajudou a gente a juntar essas informações de forma coesa, né, foi a 5W2H. Pode passar aqui. Então, para a segunda etapa, né? Quais são os pontos chaves dessa ampliação de leitos? Então, a gente tem que começar a pensar em várias coisas numa ampliação de leitos, das coisas mais simples até as coisas mais complexas. Então, das mais simples até as mais óbvias, né? Então, tipo, por exemplo, o quadro de identificação dos pacientes é pequeno. Não dá para mais 4 pessoas ali. Então, a gente tem que pensar nessas coisas pequenas, né? Assim como a quantidade de medicamentos, né? Isso são detalhezinhos que a gente já tem que começar a pensar. Fora os óbvios, né? Como a quantidade de móveis e equipamentos que vão ter que aumentar, já que vai de 8 para 12, é um aumento significativo, né? Então, as duas coisas que a gente destaca, né? Essa quantidade de móveis, equipamentos e recursos e a quantidade de profissionais de enfermagem suficiente. Claro, se você está cuidando de 8 pacientes, vai aumentar, né, em 50%, você tem que contratar mais gente, né? E uma coisa também que a gente destaca que às vezes pode passar despercebido, mas cada setor tem uma quantidade de insumos máximas que pode ser pedido ao almoxerifado. Então, se você vai aumentar de 8 para 12, o seu consumo semanal e mensal tem que aumentar. Então, você já também tem que pensar nessas coisas na hora de você fazer um aumento. Então, por isso que a gente escolheu o 5W2H, que o Kevin vai explicar um pouco mais para frente. Agora é o Kevin vai falar um bocadinho mais. Então, pessoal, agora com a terceira etapa do arco de Magritte, que é a teorização, eu destaco para vocês 3 parágrafos, né, bem objetivos e diretos, com citações variadas, né, são várias, porque a gente acabou não encontrando um contexto específico em que houvesse aplicação da 5W2H nessa proposta, que é o aumento do número de leitos, ou em um contexto de unidade hospitalar no geral. Então, o que eu trago aqui de forma objetiva para vocês? No primeiro parágrafo, eu destaco que o enfermeiro, como coordenador de uma unidade ou setor, ele vai estar ali frente a várias ações, né? Então, ações aí que vão tomar responsabilidade sobre materiais que vão ser usados naquele setor, assim como o pessoal que vai trabalhar nele e a infraestrutura que envolve o ambiente, né? Tudo isso com o objetivo de garantir uma assistência ao paciente de qualidade e de maior praticidade possível. Também destaco a vocês nesse segundo parágrafo, né, com essas duas citações, que para fazer com que isso se torne possível, né, para potencializar ainda mais essa função de coordenação, torná-la flexível e trazer também a equipe como um todo, né, de forma participativa, é interessante usar de modelos de gestão flexíveis e também ferramentas inovadoras, né, assim como nós pensamos e estamos idealizando aqui com essa proposta de produto que é usar o 5W2H. Então, associando a isso, uma possibilidade é usar essa ferramenta, esse método, né, que é essa própria ferramenta em si, o 5W2H. Então, o que é
o 5W2H. Ele basicamente é um guia de planejamento de ações, ele estrutura diversas perguntas em inglês, né, que estão destacadas aí no slide. What, why, who, where, when, how e how much. Então são 5 perguntas que começam com W e 2 que começam com H. Tudo isso para tentar trazer um planejamento de ações, né, frente a um objetivo, uma proposta principal e entender quais obstáculos vão se fazer presentes entre a proposta e o resultado final. E bom, pensando nisso, mediante a prioridade dos pontos-chave que nós percebemos, né, que basicamente são os problemas que o 5W2H mostrou para a gente, os obstáculos para o objetivo ser alcançado, nós definimos soluções aqui para o primeiro dos objetivos, para o primeiro obstáculo, né, que seria essa quantidade de móveis, equipamentos e recursos estruturais insuficientes. É a primeira coisa que pensamos em realizar uma certa intervenção e também ter hipóteses de solução. E quais seriam essas? Né? Estão destacadas à direita, que é, primeiramente, contabilizar o que existe de recurso de forma geral lá no setor, pensar quanto isso deve ser aumentado para conseguir suprir esse aumento do número de leitos para 12. Então, fez-se uma contabilização, nós realizamos isso, a tabela está logo abaixo, no próximo slide ela vai ser aumentada para vocês verem. Então, desde bombas de infusoras até cadeiras, mesas, biombos, aparelhos de pressão arterial foram contados para definir quantos mais seriam precisos. Então, foi feita essa listagem, ela foi organizada, estruturada, né, em um quadro, assim como está no de baixo, e foi encaminhado para as chefias, que são basicamente os setores responsáveis por fazer essas ações, para permitir com que esses produtos sejam supridos. Então, gerência de atenção à saúde, superintendência, engenharia clínica, patrimônio, farmácia e por aí vai. Aqui é basicamente a tabela aumentada, né, com os itens nela, então, mesa, cadeira, tudo que eu já falei. E aqui temos a aplicação à realidade, que é basicamente o nosso produto. O que nós fizemos na prática foi pegar a ferramenta 5W2H, organizar em uma tabela, primeiramente colocar o nosso objetivo principal, que é o que está destacado. O que seria ele? Né? Ampliação do número de leitos da enfermaria de hematologia para 12 leitos. Este é o objetivo principal e assim respondemos em cada uma das etapas da ferramenta. E, mediante isso, quando nós fizemos isso, percebemos os problemas e obstáculos que surgiram e reestruturamos todos esses outros problemas em uma nova tabela com o mesmo método, que é o 5W2H. Então, ela está aqui. Essa tabela consta atualmente com mais de 6 páginas, né, de problemas que foram listados e percebidos para conseguir listá-los, definir quem vai realizar a intervenção para passar por esse obstáculo, qual intervenção vai ser feita, o tempo estimado, a relação de status também está aí para saber se está sendo realizado ou não, e dentre outros detalhes, né? Aqui é só mais uma página, né, destacando as mesmas informações. Então, tudo isso, esses dois produtos, essa listagem de materiais e esse quadro que estabeleceu os problemas para fazer com que o aumento do número de leitos seja possível, serviram, né, meio como um pontapé inicial para possibilitar essa mudança no setor, mesmo que isso seja um investimento a longo prazo. Nós chegamos aí com essa primeira atitude. Então, nosso produto foi esse. Foi isso, pessoal. Aqui estão nossas referências e obrigado.